É do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Está no Código de Defesa do Consumidor, mas muita gente desconhece. Quando o produto está fora do prazo de validade ou adulterado, os clientes têm o direito à troca por outro produto ou à devolução do dinheiro. A Promotoria de Justiça do Consumidor realizou uma palestra para quem trabalha com vendas de alimentos para informar sobre os prazos de validade que devem ser cumpridos para cada tipo de produto. Alimentos dentro do prazo de validade, desde que conservados obedecendo às indicações do fabricante, devem garantir ao consumidor as qualidades nutricionais e sanitárias. Mas você sabia que o fornecedor é obrigado a trocar o alimento em um prazo de até 30 dias? Alimento? Não, acho que produto, né? Produto é, por exemplo, com a garantia, mas alimento... Também eu nunca prestei atenção, porque às vezes geralmente eu olho a validade. As doenças mais comuns causadas pelos alimentos impróprios para o consumo são a gastroenterite, infecção causada por vírus, e o botulismo, uma intoxicação alimentar que pode até levar à morte. Para esclarecer estas e outras dúvidas, representantes de supermercados participaram de uma palestra de olho na validade que contou com a participação do Corpo de Bombeiros e da Promotoria do Consumidor. Qual é a proposta? É que o funcionário e a empresa, o empresário, ele fique mais focado na validade e na condição do produto, para que não haja venda de produto inapropriado ao consumo. O presidente da Associação Maranhense de Supermercados explicou que, apesar das orientações, alguns estabelecimentos não atendem às normas e que a palestra é muito importante. É levar o conhecimento para o nosso público, né, para os nossos associados, para que a gente saiba quais os caminhos que a gente tem que tomar em cada situação. O programa SOS Guará recebeu denúncia dos moradores do Sacavém de que o Centro de Saúde Carlos Macieira, que fica no bairro, está fechado há cerca de 2 anos. Nossa equipe foi ao local e verificou logo na entrada uma placa que indica uma reforma, mas sem data de início e nem de término das obras. Por conta do tempo que ficou fechado, sem manutenção, parte do teto do centro já desabou. O Hospital Municipal fica no bairro Sacavém. Os moradores denunciam que o Centro de Saúde José Carlos Macieira está fechado há mais de 2 anos e não tem previsão para voltar a funcionar. No local, apenas uma placa informa uma reforma que nunca aconteceu, segundo a população. E para piorar, o teto da unidade desabou com a força das chuvas há 2 semanas. Desde a gestão passada que caiu há mais de 2 anos e a comunidade que vem sofrendo com isso. Atualmente o prefeito Júnior, alguns meses atrás, esteve aqui e prometeu que seria de urgência esse centro de saúde. E até agora a Zezé Moreira já entrou em contato com a CIMOSP e até agora disse que ela já passou tudo para a Secretaria de Saúde e a gente está esperando a resposta do secretário de Saúde para ver o que faz. Ainda de acordo com os moradores, funcionários da Secretaria de Obras do município e até mesmo o prefeito atual já estiveram no local. Mas até hoje nada foi resolvido. O prefeito deu que ele iria mandar ajeitar o hospital. Há uns 3 meses atrás, quando ele veio, ele deu a garantia do nosso posto ser reconstruído de novo, que nós não precisaríamos sair mais daqui do bairro para ir atrás de hospital em outros lugares. Então, que ele viria aqui olhar, veio, olhou e nos deu a posição certa da reconstrução do nosso posto. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as unidades de saúde do município foram visitadas e que a reforma do Centro de Saúde Carlos Macieira está em processo de licitação para a contratação da empresa que irá fazer as obras. Por isso, ainda não há previsão para o início da reforma. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós, 3194-1980, ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa SOS Guará, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde, tem um grande desafio pela frente: enfrentar o crescimento do consumo de drogas lícitas e ilícitas no Estado. O CAPS-AD trabalha com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, que fazem atendimentos no próprio órgão, no bairro do Monte Castelo, e visitas domiciliares. Para falar sobre este assunto, convidamos o Dr. Marcelo Soares Costa, que é psiquiatra e diretor do CAPS-AD. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Seja bem-vindo. Estamos disponíveis aqui para responder as perguntas que forem tratadas hoje. Falar desse problema seríssimo, que é o aumento do consumo de drogas, em especial do crack. Pois é, hoje a gente enfrenta uma epidemia, se bem quiser falar até de uma pandemia, né? Isso é um problema não só do estado do Maranhão, isso não é um problema só do Brasil, é um problema a nível de mundo, onde os recursos hoje ofertados no Brasil para o tratamento do dependente químicos, eles são de volumes gigantescos, chegam a 4 bilhões o volume que o Ministério da Saúde dispensa para o tratamento. Porém, desses valores, pouquíssimo foi utilizado até hoje, por conta de falta de serviços dentro das redes municipais para o tratamento do dependente químico. A gente vê que o estímulo ao consumo de álcool, por exemplo, começa cada vez mais precoce e muitas vezes na própria família. Como é que a gente inibe esse fato cultural que a gente tem no Brasil? Inclusive saiu uma pesquisa há pouco da Fiocruz, né, relatando que cada vez mais precocemente as crianças estão se envolvendo com álcool. Por ser uma droga lícita e de fácil penetração social, por quê? Em batizados, festa de formatura, todos esses eventos o álcool está presente. Ela se torna uma droga de poder de abrangência muito grande. E a gente sabe que o álcool abaixa a crítica da pessoa, proporcionando a ela a abertura para as drogas ilícitas, né? No caso, o crack, a cocaína, a maconha. A gente tem visto que a propaganda hoje, né, que está sendo divulgada na mídia pelo governo do estado, ela enfatiza muito a questão de você não experimentar. O crack, uma vez que você provou, a dependência é muito rápida. A diferença do crack, por exemplo, o álcool, é a potência de dependência realmente. Não que o álcool não vá provocar uma dependência da mesma forma que o crack vai provocar. Só que o uso prolongado do álcool é que vai proporcionar isso a nível de cérebro. O caso do crack, não. O crack, na primeira tragada ou na primeira cachimbada, como eles chamam, né, ele já está com um poder altíssimo de dopamina no cérebro, né, chega a liberar até 300 vezes mais dopamina, que é um neurotransmissor que provoca prazeres, né? Então essa dopamina vai proporcionar nele um desejo da busca novamente por outra dose. E esse poder vai se perpetuando. E quando a pessoa deixa de fazer uso, o cérebro automaticamente entra numa depressão profunda. Que se não for tratada aí, essa depressão, ele vai buscar novamente o uso da droga para tentar minimizar os efeitos. Hoje você tem quantas pessoas em tratamento no CAPS-AD? Hoje no CAPS a gente já tem uma média de 250 pessoas mês. Há de se convir que é um número exagerado. Deveríamos atender pelo menos 120 pessoas. Essa demanda ela é exacerbada devido à ausência, por exemplo, da rede municipal, não só de São Luís, não vamos criticar só o município, mas de todos os municípios que compõem a nossa federação. Já que a gente sabe que esses programas eles têm incentivo federal a nível de gestão municipal, eles deveriam existir novas unidades, novos estabelecimentos próprios, adequados para o tratamento dependente dentro dos seus locais interiores. Até mesmo porque o consumo no interior do estado tem aumentado bastante. Pois é, saiu até agora uma outra pesquisa que colocou que em 94 municípios do estado do Maranhão está presente o crack. Ou seja, praticamente em todos os estados existe a presença do crack como uma droga de escolha. Qual é o perfil desse usuário que vocês hoje têm em tratamento lá? O perfil do usuário é uma pessoa que não teve aquisições cognitivas, deixou de estudar, então tem um baixo nível, baixo rendimento escolar, um poder aquisitivo financeiro baixo também. Geralmente são pessoas que estão localizados na periferia, né? São bairros geralmente fora da região metropolitana, são invasões, locais onde a aquisição da droga se torna bem frequente e de maneira pública. A família que hoje deseja fazer a internação involuntária do seu familiar, que é o usuário, qual o procedimento? Vocês fazem esse tipo de trabalho? Fazemos, inclusive nós já fizemos 7 operações, né, em conjunto com a polícia, que tem sido uma grande parceira, né? Essas 7 operações há de se colocar que foram altamente válidas. Hoje nós temos 22 pessoas retiradas da rua nessas operações que deram continuidade ao tratamento, que estão bem hoje.
Agora, foram 120 ao todo, né? Um número pequeno, mas eu repito, quando a gente trata de vidas, a gente não pode falar em números, a gente tem que falar em vidas, em situações. Então foram 22 pessoas que realmente mudaram a sua condição de existir. Então a gente trata essas pessoas na rua, trazendo elas dentro do convívio social e dando a ela a oportunidade de tratamento. Involuntariamente, algumas vezes, quando a pessoa rejeita o tratamento, existe ainda uma família que possa atestar essa internação junto a um médico psiquiatra, para que possa fazer esse laudo de internação, é possível. E a compulsória ainda está se discutindo muito, né, sobre se vale a pena, se não vale a pena. Eu acho que existem várias pessoas. Então, para cada pessoa, eu acho que tem que ter um tipo de expressão na hora de se conversar sobre drogas, né? A reincidência ela ainda é muito frequente? Muito frequente, né? A gente tem uma recaída, pelo menos aí, de 80% dos usuários. A gente tem conseguido concretizar 20% dessas pessoas afastadas pelo menos por um ano dessa substância, que é o tempo que a gente acompanha dessa pessoa após o tratamento, que geralmente dura de 6 meses a 8 meses o tratamento dentro do CAPS. A gente tem visto muito divulgado, né, que os índices de criminalidade que aumentaram no Maranhão estão associados ao uso e ao tráfico de drogas. A gente tem que deixar bem claro aqui que o usuário é uma vítima, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. nenhuma. Tratamento, ele não precisa de cadeia. O usuário, ele está sendo visto hoje, inclusive, pela polícia, pelos delegados. Eles estão constantemente ligando lá para o CAPS, falando pessoalmente comigo, se podem mandar uma mãe com uma pessoa que foi presa já pela 5ª vez e que não é bandido, ele realmente é um dependente, realmente. O usuário, ele não pode ser penalizado por questão do seu vício. Ele tem que ser direcionado a centros especializados para tratar. O problema é a carência desses serviços dentro do nosso município ou dentro do nosso estado, onde o CAPS-AD, como eu estou colocando, atende uma média maior do que era para atender, né? Então, se nós tivéssemos mais locais, mais centros, mais enfermarias para internação, nós teríamos com certeza um poder de abrangência nas ações muito maior do que a gente tem hoje. Certo, eu quero agradecer a sua participação aqui no SOS. Eu gostaria que você deixasse o endereço, telefone de contato para alguém que tem um problema desse em casa, tirar suas próprias dúvidas. Certo. O telefone do CAPS é 3236-4741. O telefone institucional é 9141-9753, fica 24 horas comigo, né? Para mim estar esclarecendo as famílias, como procurar, que tipo de internações podem ocorrer. E o endereço do CAPS é localizado na rua Conde Deu, sem número, no bairro do Monte Castelo, ali em frente à Academia de Formação de Vigilantes. Ok, obrigada. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em 3 minutinhos. Não saia daí. Estamos de volta. As denúncias de violência contra a mulher dobraram de 2011 para 2012 em São Luís. Atualmente, nós conquistamos o vergonhoso título de 8ª capital com maior índice de criminalidade doméstica contra a mulher no Brasil. A Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar trabalha agregando a punição judicial a medidas socioeducativas para tentar mudar o comportamento do agressor e reduzir os casos de reincidência. Segundo o Disque Denúncia do Maranhão, o marido é o autor da agressão em 73% das ocorrências. As agressões acontecem pelo menos 2 vezes por semana, a maioria à noite. Em 61% dos casos, o casal tem filhos, também acabam sendo vítimas de maus tratos. Cerca de 63% dos agressores consomem álcool e outras drogas e os bairros de São Luís com mais reclamações são Cidade Operária, Anjo da Guarda, Cidade Olímpica e Centro da Cidade. Para falar sobre esse assunto, o SOS Guará convidou a delegada especial da mulher, Kazumi Tanaka. Seja bem-vindo. Prazer tê-la aqui. Prazer também. Quanto tempo essa mulher leva, em média, apanhando do marido, até ter coragem de denunciar numa delegacia ou ir buscar uma entidade para denunciar? A gente não tem, na verdade, um padrão sobre essa denúncia, né? Mas, normalmente, assim, em razão da situação de relação conjugal, da relação amorosa, elas demoram a denunciar e não na primeira vez que aquela situação de violência acontece. Então, quando já é a 5ª vez, quando já é a 10ª vez, ou então, quando finalmente, depois de anos, ela recebe uma informação de que ela pode resolver de uma outra maneira, ela procura os órgãos de defesa da mulher para solicitar algum tipo de providência. Ainda que seja uma orientação para procurar, por exemplo, uma defensoria pública para solicitar a separação, caso ela não queira iniciar um procedimento criminal contra ele. A Lei Maria da Penha estimulou essa mulher a denunciar? Estimula. A Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Porque até então,
até antes dessa lei, nós tínhamos políticas, mas políticas bem específicas, bem pontuais, que visavam o enfrentamento desse tipo de problemática. Após a Lei Maria da Penha, houveram várias campanhas, vários órgãos de defesa da mulher foram criados, outros foram estruturados, as campanhas são permanentes, as capacitações estão sendo permanentes, mas a gente sabe que apesar de tudo isso ter alavancado após a Lei Maria da Penha, muito há que se fazer, e o que se procura modificar é a cultura, que é a cultura patriarcal e a cultura machista. Então a cultura não vai mudar de um dia para a noite por causa de uma lei específica. A cultura vai mudar. Existe até uma lei determinante. Pode bater na esposa até tanto cinto, é assim, assado, dizer até qual era a arma que ele podia usar. Exatamente. Então a gente vem desse padrão até chegar até aqui. Isso não começou ontem, isso vem se perpetuando. E eu queria saber o seguinte, aumentaram as denúncias, aumentou a violência ou as duas coisas? Aumentou, sem dúvida nenhuma, a questão da consciência da mulher. Em primeiro lugar, eu reputo os números altos das denúncias que chegam, principalmente ao Disque Denúncia, que também é um dos grandes parceiros da gente na Delegacia da Mulher, em razão do nível de consciência das pessoas, se não exatamente a vítima que se identifica como tal, mas as pessoas que moram próximas a ela ou pessoas de sua convivência que querem denunciar aquela situação, mas não querem se envolver diretamente. Então, esse tipo de denúncia tem acontecido com muita frequência na delegacia e também, claro, a gente não pode deixar de levar em consideração os altos índices de criminalidade, principalmente a criminalidade urbana. Você verifica pelos bairros que você colocou que os índices de violência praticados contra a mulher são altos, isso também coincide com os índices de violência urbana, nesses bairros que foram citados. Então, onde a gente verifica que os índices de violência urbana são altos, também os de violência contra a mulher também tendem a ser altos. Mas também, em razão, além disso, também do nível de consciência das mulheres atualmente. A mulher da elite, ela já está mais à vontade para denunciar. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, quando eu denunciei meu ex-marido por violência doméstica, a família tradicionalíssima, Moreira Lima, imagina, está exposta numa página policial, que diz a Mônica registrou um BO contra o marido. Esse assunto que é uma beleza, né? Então, hoje, essa mulher da elite, ela ainda tem vergonha de denunciar? Tem, porque ela coloca em xeque uma série de situações, o problema que a mulher, principalmente a mulher vítima de violência doméstica e familiar enfrenta, não é um problema simples, é um problema complexo. Com certeza. E a solução também é complexa, porque além daquela situação, eu fui agredida, também existem os filhos, a dependência financeira, a dependência afetiva, a questão da familiar, a questão dos bens a serem divididos. Então, muita coisa tem em conjunto a ser resolvida. Então, para ela não é fácil decidir se separar, modificar a sua vida de um dia para o outro. E segundo, também, além disso, tem a questão da exposição pública, como você mesmo colocou. Eu não quero expor a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, à opinião pública. Eu não quero que a minha família seja manchete de jornal no outro dia. Então, elas ponderam muito esse tipo de situação. E quando essas mulheres de classe mais alta chegam à delegacia, normalmente elas pedem sigilo, não querem que aquela situação apareça na mídia, querem total e absoluta segurança de que realmente o nome dela não vai ser ligado a notícias policiais. Então a gente tem esse cuidado para que ela não tenha a sua vida exposta a público. A reincidência, infelizmente, é muito comum, né? A reincidência normalmente é muito comum em razão de uma série de fatores, em razão, inclusive, também de, às vezes, exatamente por esse problema ser complexo, porque ali está uma pessoa que divide ou já dividiu a vida com ela. Então, às vezes, também a mulher acredita que ele vá se transformar. Ele pede perdão, às vezes, diz que a situação vai ser mudada, e ela acredita naquela transformação e, às vezes, aquela transformação não acontece. Ou então, mesmo, às vezes, ele vem reincidindo numa conduta de ameaças, de agressões físicas, e aí, nesse tipo de situação, ela pode pedir para a justiça um tipo de penalidade um pouco mais severa também. Por exemplo, caso ele descumpra medidas de proteção que foram deferidas pelo Poder Judiciário, e aí o homem descumprindo e colocando a mulher em situação de risco de vida, o juiz pode até determinar a prisão preventiva daquele agressor. Como é que você vê essas entidades que tratam o problema exatamente levando o agressor para uma terapia, em grupo? Você acha que isso funciona? Na prática você tem visto isso? Os números da vara de violência doméstica, eles são positivos, de fato, São bem positivos para aquelas pessoas que estão sendo levadas para os grupos de reflexão, que a vara tem esse trabalho pioneiro. Agora, o nosso foco principal é o atendimento e o apoio psicossocial e multidisciplinar daquela mulher em situação de violência, porque ela, de fato, está precisando de um apoio. Ela está querendo reconstruir sua vida, mas às vezes ela não tem condições financeiras de dar um pontapé inicial. Start ali, é verdade. Às vezes, por exemplo, ela não tem um amparo familiar que realmente auxilie naquele momento da vida dela. Às vezes, a questão da dependência econômica também pesa muito nesse tipo de situação. E daí que é importante saber, cada órgão que atende a mulher, que nós sozinhos nós não vamos conseguir transformar a vida daquela pessoa. Então, a gente precisa trabalhar em rede de atendimento.
Então, a delegacia precisando da defensoria, precisando da vara, precisando do Ministério Público, precisando dos hospitais públicos, precisando também de um apoio, por exemplo, de órgãos como o SESI ou o SENAI, para oferecer capacitações para aquela mulher que está em situação de violência, que quer ser aproveitada no mercado formal de trabalho. Então, esses órgãos eles podem propiciar a essa mulher essa capacitação específica para que ela tenha a possibilidade de garantir a sua independência econômica. Então, assim, como o problema é complexo, as soluções são complexas e ninguém em suas caixinhas vai conseguir resolver o problema. Então, todo mundo em conjunto, em rede de articulação, como é o caso aqui de São Luís, que nós temos a Rede Amiga da Mulher, em situação de violência doméstica e familiar, que é coordenada pela Coordenadoria Municipal da Mulher. Então, a gente sempre se reúne periodicamente, mensalmente, Coordenadoria Municipal, Secretaria de Estado da Mulher, Conselho de Direitos da Mulher, para discutir esse tipo de problemática. Eu queria que, para encerrar, você fizesse suas considerações finais a essas mulheres que hoje são vítimas de violência e que ainda não tiveram coragem, né, de ir a uma delegacia denunciar. Elas têm que entender, na verdade, que elas têm que tomar uma atitude, têm que dar o pontapé realmente inicial. E que, assim, ela não pode entender pelo tipo de cultura que ela é inserida, pela falta de apoio que ela encontra naquele momento, que ela não deve realmente transformar a sua vida. Ela tem que pensar que não só apenas ela sofre, mas também os filhos também advindos daquela relação também sofrem em conjunto. E aquele menino ou aquela menina pode ser marcado negativamente, até no sentido de repetir aquele comportamento agressor do pai ou repetir o comportamento pacífico da mãe. Então, se ela não quer que seus filhos passem por aquela situação, então ela tem que agir desde agora, desde já. Ok, obrigada pela sua entrevista. Okay. O programa SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã, às 19h45. Nosso programa é reprisado de segunda a sexta, às 6 da manhã. Para fazer sua denúncia, basta ligar 3194-1980 ou enviar um e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela companhia e até amanhã.